Prontinho, Cris, podemos começar. Bom, gente, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou Cristina Duarte, vice-presidente do capítulo Distrito Federal, né, aqui do PMI-DF. É um prazer muito grande sempre estar aqui participando, recebendo tanta gente nova, tanta gente interessada, tendo trocas, né? A gente podendo interagir com grupos diferentes. E nós aqui no PMI-DF temos feito nos últimos anos uma busca por um ser presente, estar mais presente, nos fazer presente na rotina dos nossos filiados e da nossa comunidade, para que a gente, então, pudesse ter uma troca maior, entender um pouco mais do que todo mundo está buscando e tentar direcionar os nossos projetos para que isso acontecesse de forma mais natural e mais conveniente para todos, né? E esse circuito de webinar que a gente vem realizando desde o ano passado tem nos propiciado isso, essa interação, essa aproximação. Então, é sempre muito prazeroso para a gente estar aqui recebendo vocês, estar aqui compartilhando com vocês, trocando com vocês, porque a gente sempre aprende muito a cada evento, a cada novo integrante que vem, abre, conversa um pouco com a gente capta muito isso, e essa troca é muito bacana, né? Hoje nós estamos aqui com pessoas fantásticas, mais uma vez, né? O Fábio é um parceiro que está vindo aqui trazer para a gente um pouco sobre a gestão do conhecimento, e como isso, essa gestão, esse cuidado, né, na busca do que a gente faz com aquilo que a gente aprende, como usar isso de maneira mais consciente, mais efetiva, mais eficaz, né, tem mudado a administração de uma maneira geral. Então, assim, eu sei que é um tema muito bacana, muito enriquecedor. Hoje a gente conta aqui com o Travassos, que vai fazer a moderação desse webinar, né, que é nosso diretor aqui no PMI-DF. É um grande parceiro também, uma inspiração, uma figura de luz iluminada, né, que a gente sempre aprende muito com ele. E tenho certeza que vocês vão gostar, porque assim, ele sabe assim, buscar lá no fundo da gente uma capacidade de absorver que é muito bacana. Tenho certeza que vocês vão ficar encantados com isso. Temos aqui também mais alguns diretores, né? Matheus, nosso diretor de comunicação, Kellen Sabrina, nossa diretora de projetos sociais. Então, gente, eu quero que vocês aproveitem muito, sintam-se acolhidos e mantém a gente no seu radar, façam parte das nossas redes, busquem saber o que a gente tem preparado aqui para o semestre, nós já estamos com o calendário aí divulgado, né? E estamos preparando mais coisa para ir, né? Então, muito obrigada e um bom trabalho a todos. Vou passar a palavra para o Travassos e é com vocês. Obrigada. Obrigado você, Cris. Estou lá em cima, né, com uma apresentação dessa, né? Agora a figura de luz é a Cris, né? Olha o sorriso dela ali, pessoa fofa demais. É muito bom estar com essa turma aqui. Muito feliz, né, de ver vocês todos aqui, que bacana, gente. Isso traz uma motivação para a gente, quando a gente vê vocês aqui participando desses eventos, porque vocês estão deixando de estar com a família depois de um dia de trabalho, cansados, né? Doido para dar uma relaxada, mas assim mesmo vocês estão aqui buscando mais conhecimento, né? Que é o tema desse webinar. Vocês estão aqui prestigiando, né, a iniciativa do capítulo, vocês estão encorajando a gente, porque o nosso trabalho é voluntário, a gente quer sempre fazer melhor.
Então, isso é gratificante, não tem o que dizer, né? É gratificante receber vocês aqui. E aí eu estava pensando, né, nessa temática da gestão do conhecimento, e, coincidentemente, semana passada eu estava fazendo uma aula na Singularity, e eu acabei revisitando uma informação e descobrindo que ela tinha sido defasada, porque lá atrás eu tinha estudado esse mesmo dado pela Wisconsin Speaker, que estava dizendo que em 2018 toda a informação e dados armazenados em bases digitais seriam passíveis de dobrar de tamanho em um único dia. E isso acabou não acontecendo, mas a Singularity revisitou o estudo e já deu uma data factível, que é agora em 2022, isso já estará acontecendo, ou seja, em função de todo o arsenal digital que a gente tem hoje, nós vamos dobrar todos os dias o volume de informação e dados que a gente tem nas bases digitais. Só que a gente sabe que informação e dado não necessariamente é conhecimento. Se fosse, nós é que maravilha dobrar todos os dias o volume de conhecimento do mundo. Mas não é bem assim, né? Pelo contrário, às vezes a gente às vezes informação desconectada, né, dado desconectado e mal gerido gera desinformação ao invés de conhecimento. E aí eu fiquei pensando e refletindo, e ainda bem que o Fábio veio aqui, né, o Fábio Batista, uma pessoa gabaritada para falar do assunto, né, um escritor, um palestrante, um consultor, né, uma pessoa certificada, né, e conceituada na área de gestão de conhecimento. E agora que eu vou passar a palavra para ele, eu já queria aproveitar o ensejo, né, eu já furar a fila, e ao passar a palavra, né, feito as suas apresentações, Fábio, eu gostaria muito que você me explicasse o que é a gestão de conhecimento antes da gente entrar, né, no debate a fundo, porque eu estou ansioso para que essa temática resolva essa equação aqui na minha cabeça. Né? O que a gente vai fazer com tanta informação no mundo que não consegue conectar o conhecimento, né? Então, fico muito feliz em recebê-lo. A palavra é sua. Por favor, nos ilumine com esse conhecimento, que eu acho que vai trazer muito para a gente. Ok, bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite de estar com vocês aqui essa noite. Eu já tive outras oportunidades de colaborar com o PMI-DF, uma vez fazendo uma palestra num evento do PMI-DF, uma outra vez também no Natal Solidário, eu participei ministrando um curso gratuitamente no Natal Solidário do PMI-DF. E estar com vocês novamente é mais um motivo de satisfação, de alegria. Eu queria fazer uma breve apresentação, porque talvez nem todos me conhecem. Eu estou completando esse ano 19 anos que eu me dedico a estudar o tema gestão do conhecimento. Eu comecei em 2002 e, ao longo da minha carreira como servidor público federal, eu trabalhei durante muito tempo como pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, e 4 anos atrás eu me aposentei pelo IPEA e passei a atuar como consultor. Hoje eu represento no Brasil uma empresa de consultoria chamada NOCO, que é uma empresa global de gestão especializada em gestão do conhecimento, com sede no Reino Unido e com representantes em mais de 20 países. E ao longo da minha carreira como servidor público no IPEA, então eu tive a oportunidade de atuar como pesquisador, fazendo pesquisa e publicando trabalhos na área de gestão do conhecimento, especificamente no setor público, inclusive publiquei um livro em 2012, Modelo de Gestão do Conhecimento para a Administração Pública, como implementar a gestão do conhecimento para produzir resultados em benefício do cidadão. Em 2016, publicamos um outro livro, Experiências Internacionais de Implementação da Gestão do Setor Público. E uma série de artigos, textos para discussão. Eu fui professor da Universidade Católica de Brasília também durante 5 anos, no curso de mestrado em Gestão do Conhecimento e Tecnologia da Informação, onde eu ministrava a disciplina Gestão do Conhecimento. Eu sou gerente do conhecimento certificado pelo PMI, ou pelo Project Management, pelo KMI, que é o Knowledge Management Institute, Instituto de Gestão do Conhecimento, com sede em Washington.
O meu doutorado foi com o tema sobre gestão do conhecimento pela Universidade de Brasília. Eu sou doutor em Ciências da Informação pela UNB. Tenho também um pós-doutorado na Universidade Federal de Santa Catarina, também onde nesse pós-doutorado, eu fiz o livro que foi publicado em 2012. Mais recentemente, eu fui professor visitante também na Universidade de Coimbra e pesquisador visitante na Universidade de Veneza, em Veneza, Itália, né? Como vocês puderam perceber, eu escolho bem onde eu vou ser professor visitante ou pesquisador visitante, né? Bom, brincadeiras à parte, por que eu estou dizendo tudo isso? Para impressionar vocês. Não, não é para impressionar vocês, é para vocês saberem um pouquinho de onde eu venho, né? E como é que eu abordo, como é que eu vejo o tema gestão do conhecimento. Então, quando eu comecei a estudar o tema gestão do conhecimento em 2002, eu já era um servidor público, eu já era pesquisador do IPEA, eu já tinha atuado como examinador do Prêmio Nacional da Qualidade, do Prêmio Nacional de Gestão Pública, eu já tinha uma vivência profissional. E quando eu comecei a me dedicar ao tema gestão do conhecimento, enriqueceu muito a minha carreira profissional e, sem dúvida nenhuma, eu aprendi muito e continuo aprendendo. Então, eu continuo aprendendo diariamente sobre o tema, né? A pergunta, o que é gestão do conhecimento, né? É uma pergunta muito importante. Eu costumo brincar que gestão do conhecimento é que nem sexo na adolescência. Todo mundo diz que faz, mas muita gente não sabe bem o que é, né? Se você visita as empresas, é difícil você encontrar uma empresa que diga que não conhece, não sabe o que é gestão do conhecimento ou que não faz gestão do conhecimento. Eu costumo dizer o seguinte, para entender o que é gestão do conhecimento, nós precisamos entender duas palavras. A primeira palavra é conhecimento. O que é conhecimento? E a segunda palavra é gerenciar. Eu percebo que há muita ênfase na palavra conhecimento e há pouca ênfase na palavra gerenciar. Existem centenas de definições para conhecimento. A definição que eu, pessoalmente, gosto mais é do presidente do Knowledge Management Institute, o Douglas Widener, e ele diz o seguinte, que o conhecimento é o entendimento obtido por meio da experiência, da análise e do compartilhamento. Então, o conhecimento é um entendimento. Muita gente acha que o conhecimento vem da informação. Não necessariamente. Na verdade, o conhecimento vem da experiência. A gente aprende fazendo. Ou a gente aprende com alguém que compartilha conosco algum conhecimento, como diz o Douglas Widener. Nós aprendemos também analisando dados e informações. Só que para extrair de dados, informação, conhecimento, nós precisamos ter um conhecimento prévio. Então, por exemplo, se eu pegar um artigo sobre cirurgia cardiovascular e ler esse artigo, esse artigo, para mim, vai ser uma mera informação. Eu não tenho conhecimento suficiente que me permita ler esse artigo, entender esse artigo, extrair desse artigo coisas práticas que eu posso usar, porque eu não sou médico, não sou cirurgião, não tenho experiência na área de cardiologia. Então, o acesso a dados e informação não quer dizer, como bem disse o Alexandre Travassos, não quer dizer acesso ao conhecimento. A gente pode, sim, obter entendimento por meio da análise de dados e informação, mas isso exige de nós um conhecimento prévio sobre aquele assunto, aquele tema que é objeto daqueles dados e daquelas informações, ok? Bom, e gerenciar? Gerenciar, segundo o professor Vicente Falcone, é resolver problemas e atingir metas. Ou seja, gerenciar é resolver problemas para alcançar resultados, para atingir metas, para melhorar o desempenho organizacional. Então, quando eu falo em gerenciar, em gestão do conhecimento, na verdade, eu estou falando em como identificar os conhecimentos essenciais, como capturar conhecimento, como compartilhar conhecimento, como armazenar, acessar e utilizar o conhecimento para resolver problemas, para atingir metas, para melhorar o desempenho organizacional. Então, respondendo a pergunta de forma rápida, breve, gestão do conhecimento não deve ser vista como um fim em si mesmo, assim como a inovação não deve ser vista como um fim em si mesmo, assim como a gestão da qualidade não deve ser vista como um fim em si mesmo, assim como o gerenciamento de projetos não deve ser vista como fim em si mesmo. A gestão do conhecimento é a maneira como a empresa
atua quando ela percebe a importância do conhecimento para resolver seus problemas, para tomar melhores decisões, para melhorar o seu desempenho organizacional. Um exemplo que eu gosto de citar, porque é um exemplo bem prático e bem presente nas nossas vidas, é o exemplo do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Alguns anos atrás, eles ganharam um prêmio de inovação da Escola Nacional de Administração Pública por conta de uma experiência que eles tiveram. O que eles fizeram, basicamente? Eles levantaram uma pergunta: será que nós estamos utilizando o melhor conhecimento disponível para tratar essas 15 enfermidades? E eles descobriram que não, que havia conhecimento mais atualizado, mais eficaz, mais efetivo no tratamento daquelas enfermidades. Então, eles lançaram um programa de gestão do conhecimento, cujo objetivo foi transferir o conhecimento, o know-how de como tratar aquelas 15 enfermidades de hospitais de referência em todo o mundo para os profissionais de saúde do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Eles conseguiram fazer essa transferência, eles conseguiram documentar esse know-how, esse conhecimento sobre como tratar aquelas enfermidades. Os profissionais de saúde começaram a utilizar esses protocolos assistenciais revistos e atualizados, e o resultado foi que as pessoas tiveram uma melhor expectativa de vida, as pessoas conseguiram também, houve um aumento no índice de cura e melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então, esse exemplo do Hospital de Clínicas de Porto Alegre é um bom exemplo de como nós podemos utilizar o conhecimento, mobilizar o conhecimento para melhorar o desempenho organizacional. E eu acho que ilustra de uma forma bem clara o que nós queremos dizer com gestão do conhecimento, ok? Bom, essa é uma resposta rápida que gostaria de dar e estou à disposição para responder outras perguntas no decorrer da nossa interação esta noite. Eu acho que você está sem o som, Alexandre. Desculpa. Perdão, gente. Tem hora que escorrega aqui o mouse. Muito bom. E fiquem à vontade para fazer perguntas no chat. Nós temos uma lista de perguntas que já foi feita lá nas redes sociais, que a gente vai ir trabalhando durante aqui a nossa conversa, mas a gente vai conciliando com o que vocês quiserem perguntar. E dentro do que o Fábio falou, eu já fiquei mais curioso ainda, porque ele respondeu uma questão e suscitou outras. Eu vi que na sua fala, assim, essa quebra e essa junção, né, do conhecimento e da gestão, e os seus exemplos, né, esse do Hospital das Clínicas aí, ilustra bem o benefício da gestão do conhecimento. E acho que uma pergunta que todo mundo deve estar se fazendo é o seguinte: eu quero vender esse benefício para a minha organização. Então, assim, será que a gente consegue explorar mais para que serve a gestão do conhecimento e como implementar ela dentro das organizações? Muito bem. Essa é a segunda pergunta na sequência, né? Entendido o que é gestão do conhecimento, a gente já começa a entender para que serve. Na verdade, eu já mencionei um objetivo principal, que é melhorar o desempenho organizacional, tá? O que acontece muitas vezes, né? É que se a gente entende que gestão do conhecimento não é um fim em si mesmo, que a gestão do conhecimento, na verdade, é uma maneira de gerenciar, você pode chamar de método, você pode chamar de sistema, mas o objetivo final é melhorar o desempenho organizacional, é tomar melhores decisões, é resolver problemas, é executar melhor, utilizando o melhor conhecimento disponível para executar atividades de processos e de projetos. Tá? Então, a finalidade, o para que serve a gestão do conhecimento, muda um pouco de figura, né? Existe uma relação muito estreita, e tanto eu quanto a minha empresa, a Noco, nós batemos bastante nessa tecla. Para entender o que é gestão do conhecimento, nós precisamos entender a relação que existe entre conhecimento e desempenho, né? Como nós não vamos gerenciar o conhecimento que está na cabeça das pessoas, porque isso é impossível, o que nós queremos, na verdade, é assegurar que as organizações estão utilizando o melhor conhecimento disponível para tomar melhores decisões, para resolver problemas, para executar as atividades dos processos e dos projetos da melhor maneira possível, para alcançar melhores resultados. Bom,
Então, existe essa relação entre conhecimento e o desempenho. Quanto mais conhecimento nós temos sobre, por exemplo, como gerenciar projetos, como fazer a gestão da qualidade em projetos, né? Quanto mais conhecimento nós temos e quanto melhor for o conhecimento que nós tivermos, melhor será o nosso desempenho, tá? Na medida em que a gente aprende com o nosso desempenho, nós podemos ampliar o nosso conhecimento. Então, é sempre importante, na implementação, por exemplo, de projetos, a gente fazer retrospectiva de projetos para verificar quais são as lições aprendidas, o que deu certo e o que deu errado na implementação desse projeto, né? Quais foram, vamos dizer assim, o que nós devemos fazer de novo e o que nós não devemos fazer de novo no próximo projeto semelhante a esse. Então, na medida em que a gente aprende com a nossa experiência, aprende com o nosso desempenho, nós aumentamos o nosso conhecimento. Então, o processo de aprendizagem, ele gera um acúmulo de conhecimento. Então, o resultado do processo de aprendizagem é conhecimento. E com um estoque maior de conhecimento, nós vamos usar esse conhecimento e vamos, então, ter um melhor desempenho. Então, para que serve a gestão do conhecimento? A gestão do conhecimento serve para melhorar a qualidade de produtos e serviços. Você vai utilizar o melhor conhecimento disponível para prestar um serviço. Você vai utilizar o melhor conhecimento disponível para gerar e entregar um produto, né? A gestão do conhecimento serve também para aumentar a eficiência, ou seja, a maneira como os processos são executados, os projetos são executados. Então, com o conhecimento, um melhor conhecimento, nós podemos reduzir custos, nós podemos melhorar a eficiência e a produtividade de um determinado processo, de uma determinada organização. A gestão do conhecimento serve também para inovar processos, produtos e serviços, porque nós vamos colocar em prática, nós vamos utilizar conhecimentos novos sobre como executar atividades, como executar projetos, como executar processos. Então, a gestão do conhecimento leva também a melhorar a eficiência, a eficácia, a efetividade, a inovação e melhora também o desempenho organizacional. Um exemplo que eu gosto de citar, e me permita citar esse exemplo, que eu acho que a gente fala mais com exemplos do que com teoria, é o exemplo da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. A ANAC tem um caso que é um caso bem interessante, e é um caso que eu estou ligado pessoalmente a esse caso, que é o seguinte: a ANAC, ela pegou o meu livro, Modelo de Gestão do Conhecimento para a Administração Pública, e colocou em prática o modelo que eu proponho no meu livro. E, como resultado, eles conseguiram resolver um problema e melhorar o desempenho de um processo de trabalho. E, além disso, eles conseguiram ganhar um prêmio internacional que foi entregue em 2016, em Belfast, na Irlanda do Norte, durante a Conferência Europeia de Gestão do Conhecimento, que é o Prêmio de Excelência em Gestão do Conhecimento e Capital Intelectual. Bom, o que fez a ANAC? A Gerência Técnica de Registro Aeronáutico brasileiro da ANAC é responsável pela emissão do certificado de aeronavegabilidade. E eles estavam tendo um problema, porque estava levando 40 dias para a emissão do certificado de aeronavegabilidade. E havia muita reclamação das empresas que não podiam utilizar as suas aeronaves enquanto não tivesse esse certificado de aeronave. Só a ANAC pode emitir esse certificado. E aí eles descobriram o seguinte: havia apenas 2 técnicos da Gerência Técnica de Registro Aeronáutico que sabiam como executar os projetos para a emissão do certificado de aeronavegabilidade. São processos muito específicos, muito cheios de detalhes, e que exigem muita interpretação de regras nacionais e internacionais. Bom, eles chegaram à conclusão, junto com a Gerência Técnica de Registro Aeronáutico Brasileiro e a Gerência Técnica de Gestão do Conhecimento da ANAC, eles chegaram à conclusão de que era sim possível implementar um programa de gestão do conhecimento para resolver esse problema e melhorar o desempenho desse processo. Então, o que eles fizeram? Eles implementaram um programa de transferência do conhecimento desses 2 profissionais que sabiam como executar os processos e queriam se aposentar em breve, para um grupo de 15 funcionários que ainda iriam permanecer muito tempo na organização. Para isso, eles usaram
mentoria. Então, a primeira prática de gestão do conhecimento que eles utilizaram, e que é também uma prática de gestão de pessoas, é mentoria. Esses 2 profissionais foram mentores dos 15 que precisavam aprender e desenvolver a competência para executar os projetos para a emissão do certificado de aeronavegabilidade. Então, eles aprenderam observando e trabalhando lado a lado com esses 2 técnicos que sabiam como fazer. Além disso, eles construíram um banco, uma base de conhecimentos e uma base de interpretação. A base de conhecimento, eles documentaram o know-how sobre como executar cada processo relacionado à emissão do certificado de aeronavegabilidade. E na base de interpretação, eles esclareciam como interpretar os vários regras, regulamentos e a legislação que eles tinham que interpretar na hora de analisar as aeronaves e emitir o certificado de aeronavegabilidade. Eles implantaram também um programa, uma prática de coaching para ajudar a gerente da Gerência Técnica de Registro Aeronáutico a trabalhar de uma forma mais eficaz, de uma forma mais eficiente. Então, eles utilizaram também uma comunidade de prática para que eles ficassem interagindo entre eles, compartilhando informações e conhecimento a respeito do processo de emissão de certificado de aeronavegabilidade. E como resultado desse trabalho, eles conseguiram reduzir de 40 para 30 e chegaram a reduzir para 2,4 dias o tempo médio de emissão de certificado. Aumentaram a satisfação do cliente e, dessa forma, eles conseguiram melhorar a imagem da Agência Nacional de Aviação Civil e, mais especificamente, da Gerência Técnica de Registro Aeronáutico Brasileiro, no que se refere à emissão de certificado de aeronavegabilidade. Então, nós percebemos que, nesse caso da Gerência Técnica de Registro Aeronáutico Brasileiro, a gestão do conhecimento serviu para melhorar o desempenho de um processo, para melhorar a imagem da instituição perante a sociedade, para prestar um melhor serviço aos empresários que precisavam obter esse certificado de aeronavegabilidade, mas eles conseguiram mais do que isso, eles conseguiram mudar a cultura organizacional e as pessoas começaram a entender a importância da colaboração. Então, o relato deles é que esse programa de transferência de conhecimento ajudou a Gerência Técnica de Registro Aeronáutico Brasileiro a se tornar uma unidade gerencial mais colaborativa. As pessoas perceberam a importância de compartilhar conhecimento, né? Como é que os 15 funcionários aprenderam sobre como emitir o certificado de aeronavegabilidade? Por meio do compartilhamento. Eles tiveram os 2 especialistas que sabiam como fazer, compartilharam com eles, ao longo de um período de 9 meses, como fazer isso. Eles aprenderam, colocaram em prática, e a agência conseguiu reter um conhecimento que corria um sério risco de se perder, e conseguiram melhorar o desempenho, prestando melhor serviço e aumentando a satisfação da sociedade. Então, isso é gestão do conhecimento. Envolve práticas de gestão do conhecimento, envolve tecnologia, envolve também pessoas com papéis e responsabilidades e envolve governança, ou seja, é preciso ter claro o que nós pretendemos com a implementação da gestão do conhecimento. É melhorar a eficácia de um processo, é melhorar o desempenho organizacional e, acima de tudo, sempre ter essa consciência que implementar a gestão do conhecimento é mudar também a cultura organizacional, ou seja, é transformar a cultura organizacional numa cultura mais colaborativa, é uma cultura que vai, de fato, fazer com que as pessoas cada vez mais colaborem e que o conhecimento coletivo das pessoas na organização seja utilizado para que a organização tenha um melhor desempenho, cumpra a sua missão, alcance a sua visão de futuro e, dessa forma, possa cumprir o seu papel na sociedade. Devolvo a bola para você, Alexandre. Muito bom. Eu estou aqui com uma pergunta do pessoal das redes sociais. Confesso que eu não tenho a menor ideia do que é a ISO 30.401. Eles estão perguntando o que é e como potencializa a gestão do conhecimento. Muito boa pergunta. Eu tenho um podcast chamado Gestão do Conhecimento Simplificada, tá?
respostas diretas a perguntas sobre gestão do conhecimento. Então, quem tiver interesse, é só entrar no Spotify, Gestão do Conhecimento Simplificado. E nesse podcast eu respondo perguntas e já respondi algumas sobre a ISO 30401. A ISO 30401, Sistemas de Gestão do Conhecimento, é uma norma da International Standardization Organization que ela tem uma importância muito grande, porque pela primeira vez nós temos uma norma internacional que aborda o tema gestão do conhecimento. Eu, pessoalmente, tenho uma postura muito favorável à norma. Eu acho que a norma ela veio agregar valor, ela veio contribuir muito para a consolidação da gestão do conhecimento como área do conhecimento. Isso porque ela define claramente o que é gestão do conhecimento, ela define para que serve, ela não diz como a organização deve implementar a gestão do conhecimento, mas ela apresenta 50 requisitos que, se forem atendidos, vai ajudar a organização a não cometer erros que são cometidos muito frequentemente. Então, por exemplo, um dos requisitos da norma ISO 30401 é que a organização deve associar ao sistema de gestão do conhecimento que vai ser implementado aos problemas e necessidades da organização. Então, no caso da ANAC, eles tinham uma necessidade. Qual era a necessidade? Eles estavam correndo o risco de perder um conhecimento essencial para a emissão do certificado de aeronavegabilidade. Então, eles implementaram um sistema de gestão do conhecimento com o objetivo de reter esse conhecimento. Tá? Então, a norma ISO 30401, ela traz 50 requisitos que, se a organização observá-los, ela vai ter uma chance muito maior de implementar com êxito, de implementar de forma eficaz, de forma efetiva a gestão do conhecimento, ou seja, gerando os resultados que se espera dela, ok? Então, a norma ISO 30401 foi publicada em 2008, ela traz uma série de benefícios que ajudam as pessoas a entender o que é a gestão do conhecimento, para que serve, como implementar. E uma coisa que eu queria destacar da norma é o seguinte: o foco da norma é no planejamento, na implementação, no monitoramento, avaliação e melhoria contínua de um sistema de gestão do conhecimento. E o sistema de gestão do conhecimento é composto, segundo a norma ISO 30401, deve ser composto principalmente pelos seguintes componentes: pessoas com papéis e responsabilidades. Então, por exemplo, no caso da ANAC, as pessoas precisaram assumir um papel. Então, houve o papel de mentor, houve o papel de mentorado, houve o papel de colocar numa base de conhecimentos o know-how sobre como executar os processos para a emissão do certificado de aeronavegabilidade. Houve pessoas que se envolveram com a base de interpretação, colocando como interpretar as normas nacionais e internacionais. O segundo componente, tecnologia. Eles utilizaram uma plataforma virtual para o funcionamento da comunidade de prática entre eles. Eles utilizaram um repositório para armazenar a base de conhecimento e para armazenar também a base de interpretação. Eles implementaram práticas de gestão do conhecimento, como mentoria, como coaching, como base de conhecimento ou repositórios, e eles tinham uma governança, eles sabiam claramente qual era o objetivo daquele programa de transferência de conhecimento, quais os indicadores que eles iam utilizar para saber se aqueles resultados estavam sendo alcançados. E fizeram isso. Então, a norma ISO 30401 fala desses componentes de um sistema de gestão do conhecimento. Pessoas com papéis e responsabilidades, tecnologias, governança e também práticas de gestão do conhecimento. Além disso, existem outros elementos que são importantes, como planejamento, como liderança e assim por diante. Então, a norma, na minha visão, ela representa hoje o estado da arte em gestão do conhecimento. Então, se alguém me perguntar assim, Fábio, qual é a melhor maneira de implementar a gestão do conhecimento? A minha resposta é curta e grossa. Atendendo os requisitos da norma ISO 30401. Se a tua organização fizer isso, ela terá uma grande chance de implementar com êxito, de maneira eficaz, a gestão do conhecimento. A Sônia levantou a mão. Sônia, você quer fazer uma pergunta? Fica à vontade, pode abrir o áudio.
Boa noite a todos. Professor Fábio, é o nosso Tudo bem, parceiro. Sônia? Como está? Tudo jóia, professor? Um prazer rever aqui por Prazer é aqui, meu. pelo live, viu? E o convite foi feito lá pela Margarete Carneiro, que é um dos membros, né, do PMI, e muito feliz por estar aqui com vocês hoje à noite, né, nessa oportunidade, e dizer que a gestão do conhecimento realmente veio para alicerçar, né, as outras metodologias, e a gente aqui está falando de gestão de projetos, né? O professor Fábio é nosso parceiro aí já de longos anos, desde 2017, e aí a gente pretende aí, se Deus quiser, esse ano, né, se a pandemia ainda nos permitir, promover a capacitação lá no Ministério, né? Agora a gestão do conhecimento e lições aprendidas com foco em projetos. Mas a minha pergunta é, professor Fábio, assim, diante desse cenário agora, né? Cenário pandêmico ainda, que a gente ainda está nesse cenário, a gente não saiu dele ainda agora, mesmo com a proposta das vacinas e com essa questão aí toda, nos trazer uma grande esperança. A gente sabe dos desafios que a gestão do conhecimento propõe, e, por outro lado, a gente vê que a sensibilização da gestão do conhecimento, eu acredito que seja o primeiro passo, né, para que a gente tenha, pelo menos, a questão da visão, de sensibilizar, no caso, a nossa instituição, né? Eu fiz isso, e assim, agora a gente pretende, né, promover a capacitação, como eu disse, mas a minha pergunta é, nesse cenário agora que, né, estamos, e né, o foco agora, gestão do conhecimento com foco em projetos, como aumentar e potencializar essa questão de não só sensibilizar e também de colocar em prática os insumos da gestão do conhecimento, e a capacitação é uma das questões também que a gente está querendo. Mas como fazer isso, implementar tanta coisa ao mesmo tempo e ganhar êxito e ganhar adesão dessas pessoas, porque mesmo com tudo isso que eu venho realizando e com sua parceria, contando com a sua colaboração, com o apoio da alta direção, a gente está encontrando algumas barreiras. Então, como transpor essas barreiras nessa atual realidade que a gente está vivendo? Muito Obrigada. boa pergunta. Excelente pergunta, Sônia. É muito importante, no processo de sensibilizar as pessoas, que a gente deixe claro que a gestão do conhecimento contribui para melhorar a efetividade, a produtividade do trabalhador do conhecimento. Essa pergunta da Sônia me dá uma oportunidade para citar Peter Drucker. E o Peter Drucker, ele disse o seguinte, que a administração cumpriu um papel muito importante nos anos 20, que foi multiplicar em 50 vezes a produtividade do trabalhador manual na indústria. Tá? Então, a administração, como ciência, ela cumpriu uma missão importante no século XX, que foi multiplicar em 50 vezes a produtividade do trabalhador manual da indústria, durante a era industrial. E o Peter Drucker dizia o seguinte, que o grande desafio da administração no século XXI vai ser aumentar a produtividade ou a efetividade do trabalhador do conhecimento. E quem é o trabalhador do conhecimento? O trabalhador do conhecimento somos nós. Somos nós que precisamos de informação e conhecimento e produzimos informação e conhecimento e que atuamos e vivemos na era do conhecimento nesse início de século XXI. Então, esse é o desafio da administração. No meu entendimento, a gestão do conhecimento, ela tem uma importância grande para ajudar a administração a alcançar esse objetivo, aumentar a produtividade, a efetividade do trabalhador do conhecimento. Tá? Só para ilustrar para dar um exemplo de trabalhador do conhecimento, o trabalhador do conhecimento, ele é aquele que não precisa mais das suas mãos para produzir, tá? Ele utiliza o seu intelecto. E na era do conhecimento e para o trabalhador do conhecimento, aumentar a produtividade desse trabalhador do conhecimento passou a ser um grande desafio da administração. Não só nesse momento de pandemia,
mas é um desafio permanente. Como aumentar a produtividade desse trabalhador do conhecimento? Ele precisa de informação, ele precisa de dados, ele precisa de conhecimento para tomar a melhor decisão, para resolver problemas, para prestar um serviço da melhor maneira possível. Então, voltando ao exemplo lá do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, eles estavam tratando pacientes de 15 enfermidades, mas eles não estavam utilizando o melhor conhecimento disponível. Então, muitas vezes, o trabalhador do conhecimento está usando um conhecimento ultrapassado. E o desafio da administração e o desafio da organização é fazer com que esse trabalhador do conhecimento possa acessar rapidamente o conhecimento que ele precisa para tomar a melhor decisão, para executar as atividades dos projetos e dos processos da melhor maneira possível, usando o melhor conhecimento disponível. Então, nós precisamos, ao sensibilizar as pessoas, dizer para elas o seguinte, falar, olha, você vai ser o principal beneficiário da gestão do conhecimento, porque se a sua organização implementar a gestão do conhecimento, você vai ter acesso ao conhecimento, ao melhor conhecimento disponível que você precisa para ter um melhor desempenho individual. Então, eu tenho batido bastante nessa tecla. O maior aliado da implementação da gestão do conhecimento nas organizações devem ser os próprios funcionários, os próprios colaboradores, porque eles poderão acessar o conhecimento de uma maneira nunca antes vista e poderão ter um desempenho melhor, eles poderão ser mais efetivos, mais produtivos do que antes, tá? E para citar um exemplo, agora pegando o exemplo de uma multinacional chinesa, a Huawei. A Huawei é cliente da nossa empresa, da Noco. O Nick Milton, que é o nosso diretor-presidente, trabalhou com a Huawei na implementação do programa de gestão do conhecimento da Huawei. E qual era o desafio da Huawei? A Huawei, ela admite todo ano 10 mil novos funcionários. E era importante incorporar esses 10 mil trabalhadores do conhecimento na rotina da empresa, na área de pesquisa e tecnologia. Então, foi a unidade de pesquisa e desenvolvimento que teve o desafio de incorporar esses 10 mil funcionários, transferindo para eles o conhecimento que eles precisavam para começar a trabalhar e a produzir o mais rapidamente possível. Então, uma das práticas de gestão do conhecimento que eles implementaram foi uma plataforma virtual, a tecnologia foi uma plataforma virtual, e, por meio dessa plataforma, qualquer funcionário da Huawei poderia apresentar, e pode até hoje apresentar, perguntas sobre problemas de trabalho. E a meta da empresa é que cada pergunta seja respondida em 24 horas. Então, eu estou lá executando uma atividade. Eu tenho uma dúvida sobre como fazer alguma coisa. Se o meu colega do lado não pode resolver, eu entro na plataforma, coloco a minha dúvida, em 24 horas aquela dúvida precisa ser respondida. Então, esta é uma das práticas de gestão do conhecimento que a Huawei implementou com o apoio da Noco, para fazer com que as pessoas possam compartilhar conhecimento entre si, mas com um objetivo bem prático, que é resolver problemas. Então, os programas de gestão do conhecimento das organizações precisam destacar muito isso, que um dos objetivos da implementação da gestão do conhecimento é ajudar as pessoas, é ajudar os trabalhadores do conhecimento a ter o acesso ao conhecimento que eles precisam no momento certo, para que eles possam usar o melhor conhecimento disponível para resolver problemas, para executar atividades, para prestar serviços e entregar produtos da melhor qualidade possível. Então, os programas de gestão do conhecimento podem desempenhar esse papel e, dessa forma, podem ajudar a administração a alcançar esse objetivo de aumentar a produtividade do trabalhador do conhecimento nessa era do conhecimento que nós vivemos. Então, a melhor maneira de sensibilizar as pessoas é dizer que elas têm muito a ganhar com isso. Até porque as pessoas sempre fazem essa pergunta, né? O que eu vou ganhar com isso? E a gestão do conhecimento, ela traz benefícios para o indivíduo, para as equipes de trabalho, para as equipes de projetos, para as equipes de processos de trabalho, e também para a organização e até mesmo para a sociedade como um todo. No caso do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, toda a sociedade foi beneficiada com a implementação, com a transferência do conhecimento, com o programa de conhecimento implementado
pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, ok? No caso da ANAC também, a sociedade se beneficiou, mas nós precisamos destacar que cada indivíduo, cada trabalhador do conhecimento vai ganhar, porque ele vai ter acesso ao conhecimento que vai lhe permitir ser mais produtivo, ser mais efetivo nas suas atividades. Devolvo para você, Alexandre. Muito boa pergunta, Sônia. Obrigada, professor, obrigada, viu? Obrigado. Nada, senhor. Temos outra muito boa aqui da nossa base aqui das redes sociais. Tem um colega perguntando por que as empresas estão falhando na tentativa de implementar a gestão de conhecimento. É uma boa pergunta, e eu diria o seguinte, existem várias razões, tá? Eu recomendo, eu não vou falar as 10 razões aqui, mas no meu podcast eu apresento 10 razões por que os programas de gestão do conhecimento fracassam na organização, tá? Eu vou destacar o que me parece que é um dos mais importantes, que é o seguinte: muitos programas de gestão do conhecimento fracassam porque eles não são vinculados com as necessidades e os problemas da organização. A gestão do conhecimento é vista como um fim em si mesmo. Então, por exemplo, o foco está na implementação de uma tecnologia, o foco está na implementação de uma prática. Então, por exemplo, a empresa ou a organização, ela disponibiliza para os funcionários, para os colaboradores, uma plataforma virtual para funcionar como base de uma comunidade de prática virtual. Só que as pessoas até formam algumas comunidades, começam a interagir usando o ambiente virtual, mas não está claro para essas pessoas que fazem parte dessa comunidade qual é a relação entre aquela comunidade de prática virtual, que é, sim, uma prática de gestão do conhecimento muito importante para compartilhamento de dados, informação e conhecimento, mas elas não entendem qual é a relação daquela comunidade de prática com uma necessidade e um problema da organização. E aí, com o passar do tempo, aquela prática de gestão do conhecimento, aquela tecnologia que foi disponibilizada, aquela prática que foi colocada em prática, ela acaba se esvaziando e acaba havendo um desinteresse das pessoas e as comunidades acabam sendo desativadas. Então, é fundamental estabelecer uma ponte entre a implementação da gestão do conhecimento nas organizações e as necessidades e os problemas que a organização enfrenta. E mostrar que, sim, é possível você implementar um programa ou um sistema de gestão do conhecimento para resolver problemas, para atender necessidades e também para assegurar que, de fato, o desempenho organizacional seja aperfeiçoado. Nós vivemos numa época em que todo mundo fala em inovação, né? Vocês já pararam para pensar por que se fala tanto em inovação? O mesmo equívoco que se comete com a gestão do conhecimento se comete também com a inovação. Muita gente passa a ver a inovação como um fim em si mesmo. E a inovação não é um fim em si mesmo. A inovação é um meio para melhorar o desempenho organizacional, para a organização cumprir a sua missão, alcançar a sua visão de futuro, melhorar o seu desempenho, melhorar a qualidade do seu serviço, a sua produtividade e assim por diante. Então, não ter a gestão, o foco da gestão do conhecimento como um fim em si mesmo, me parece que é uma das principais razões pelo fracasso da implementação da gestão do conhecimento na organização. Uma outra causa que também contribui muito para isso é a falta de comprometimento da alta administração. Ou seja, nós sabemos que isso serve para tudo, gestão da qualidade, gerenciamento de projetos, gestão de risco, etc. A alta administração precisa estar comprometida com a gestão do conhecimento para que, de fato, a implementação da gestão do conhecimento dê certo. Na minha experiência, mostra o seguinte, que muitas vezes os dirigentes da organização não sabem o que é gestão do conhecimento. E por não saber o que é gestão do conhecimento, eles não podem se comprometer ou não podem apoiar uma coisa que eles desconhecem. Então, me parece que falta, sim, uma conscientização da liderança do que é a gestão do conhecimento, para que serve, como implementar e qual é o papel da liderança para que, de fato, a implementação da gestão do conhecimento seja bem-sucedida.
A norma ISO 30401 aborda isso, requisitos a serem cumpridos pela liderança para que, de fato, a gestão do conhecimento, o sistema de conhecimento seja implementado com êxito. Uma outra causa para o fracasso da gestão do conhecimento, que é uma causa que eu tenho combatido aí, ao longo dos anos, é o seguinte: você precisa se preparar para implementar a gestão do conhecimento. O problema é que muita gente acha que sabe o que é gestão do conhecimento, acha que entende de gestão do conhecimento, mas não teve um processo de capacitação adequado. Então, nós precisamos, nas nossas organizações, investir na educação, investir na capacitação, investir no desenvolvimento de competências necessárias para a implementação da gestão do conhecimento das organizações. Como muitas vezes a liderança não sabe o que é e não se compromete com a gestão do conhecimento, a gente vê muitas vezes pessoas muito voluntariosas, pessoas que querem muito, gostam do que leem sobre o tema, mas que não receberam uma devida capacitação. Então, eu acredito que é fundamental você capacitar as pessoas para que elas, de fato, saibam que existe uma série de competências necessárias para o sucesso da gestão do conhecimento. Por exemplo, um papel importante na gestão do conhecimento é o papel de documentar conhecimento, ok? Então, muito bem. Nós sabemos que tem dois tipos de conhecimento, basicamente, o tácito e o explícito. O tácito é aquele conhecimento que está na nossa cabeça, é pessoal, é adquirido ao longo do tempo, ao longo da nossa experiência, e o explícito é aquele que foi explicitado, é aquele que foi documentado. Uma das estratégias de gestão do conhecimento é explicitar o conhecimento tácito, documentá-lo, colocá-lo de uma forma que seja atraente e armazená-lo para que ele possa ser acessado e utilizado. Então, vamos dar um exemplo. Um protocolo de como tratar uma determinada enfermidade, ok? Esse conhecimento estava na cabeça de algum profissional da área de saúde. Esse conhecimento é explicitado, é documentado, alguém precisa documentar esse conhecimento. Esse conhecimento pode ser formatado não só em texto, mas ele pode ser formatado na forma de texto, áudio e vídeo. Por exemplo, você pode fazer um vídeo explicando como utilizar um protocolo para tratar uma determinada enfermidade. Então, um papel importante na gestão do conhecimento é esse profissional que vai documentar o conhecimento, ou seja, que vai ajudar a explicitar o conhecimento tácito, a documentar e a organizar esse conhecimento para que esse conhecimento seja armazenado e possa ser acessado e utilizado. Muitas vezes as pessoas dizem assim: o que você precisa saber está tudo lá no nosso repositório, é só entrar no repositório, ler o documento que você vai saber de tudo. Aí você acessa o repositório, tem acesso ao documento, aí você vai ler o documento não é um documento de fácil entendimento. Então, é muito importante a gente entender que a documentação do conhecimento, ela precisa ser feita de uma forma que seja de fácil acesso, sim, mas de fácil entendimento também, para que a pessoa possa entender e utilizar aquele conhecimento, ok? Então, é muito importante destacar que se as pessoas não estiverem preparadas para desempenhar esses papéis e responsabilidades, a implementação da gestão do conhecimento vai fracassar. Quer ver um outro exemplo? Comunidade de prática. Não basta oferecer a tecnologia. Você precisa preparar as pessoas para atuarem, por exemplo, como administrador da comunidade. Você precisa preparar as pessoas para atuarem como especialistas. Você precisa estimular as pessoas a participar com perguntas, interagir. Você precisa estimular as pessoas da comunidade para documentar o conhecimento daquela área que é objeto daquela comunidade de prática. Para terminar, eu quero dar um exemplo de como a empresa multinacional francesa, a BIC Violet, tem feito isso, né? A BIC tem documentado o conhecimento, as lições aprendidas sobre os diversos projetos de pesquisa que ela tem implementado no desenvolvimento dos seus produtos. Essas lições aprendidas, esse know-how sobre como fazer essas pesquisas, é armazenado numa plataforma que está disponível para funcionários da Xerox de todo mundo. Então,
é possível acessar essas lições aprendidas de qualquer parte onde a empresa Bic Violet tem uma unidade, Brasil, México, Grécia e França, e utilizar esse conhecimento. E eles têm investido, e eu participei desse esforço, eu capacitei um grupo da BIC de Manaus para que eles pudessem realizar reuniões de retrospectiva de projetos para capturar lições aprendidas e para documentar essas lições aprendidas e inseri-las nessa plataforma da empresa que está disponível para os funcionários de todos os países onde a empresa atua. Então, isso é um exemplo de como uma grande empresa multinacional percebeu a importância, não é, de capturar esse conhecimento, de documentar e disponibilizar esse conhecimento. Para isso, eles têm o comprometimento da alta administração, para isso, eles relacionam a gestão do conhecimento com necessidades e problemas organizacionais, e para isso que eles investem em capacitação dos funcionários da empresa para que eles saibam como desempenhar esses papéis e responsabilidades. Bom, essas são algumas das causas. Existem outras que eu convido quem fez a pergunta e quem tiver interesse que acesse o podcast Gestão do Conhecimento Simplificado, ok? Devolvo para você, Alexandre. Bacana. O Reik Magalhães está perguntando aqui no chat como funciona a gestão do conhecimento em tecnologias sensíveis, como nas áreas de energia e telecomunicações, se servidores de empresas estatais precisam firmar contratos específicos com o governo? Pergunta dele. Ok, essa é uma pergunta também muito relevante, e eu queria destacar o seguinte: quando você ouve as pessoas falarem de gestão do conhecimento, elas falam muito sobre compartilhamento do conhecimento. Tá? E, sem dúvida, compartilhamento do conhecimento é fundamental. Por quê? Porque você só consegue transferir, você consegue principalmente transferir o conhecimento de duas formas, ou aprendendo com a sua experiência, ou alguém compartilhando com você. Então, compartilhamento do conhecimento é muito importante. Agora, tem um aspecto importante, que é um desafio também, que é a proteção do conhecimento. Tem empresas, tem organizações que atuam em áreas sensíveis, elas produzem um conhecimento que é muito sensível. E esse conhecimento não pode, não deve vazar para a concorrência, por exemplo, né? E é muito importante, então, que a organização, ao implementar a gestão do conhecimento, se preocupe com essa questão da proteção. Que conhecimento que precisa ser protegido, né? Na relação do funcionário, do colaborador com a empresa, né? É preciso estabelecer algum compromisso para que esse conhecimento sensível não vaze, não chegue até a concorrência, né? É evidente que existe também um conceito de inovação aberta, onde as empresas estão cada vez mais colaborando entre elas. Mas nós sabemos que há, sim, conhecimentos sensíveis e a empresa precisa definir uma estratégia para lidar com esses conhecimentos sensíveis, tanto em relação ao conhecimento explícito quanto em relação ao conhecimento tácito. Isso passa, sim, por uma discussão com os colaboradores da empresa, com o contrato de trabalho com esses colaboradores e assim por diante. Então, são questões que devem ser tratadas caso a caso, né? É difícil você estabelecer uma norma para todas as empresas de um determinado setor, mas é uma questão relevante e que merece, sim, a atenção das organizações. Bacana. Temos aqui uma outra pergunta das redes sociais. Eles estão perguntando se existem sistemas ou softwares disponíveis para fazer a gestão do conhecimento. Muito boa pergunta. Ok, a tecnologia, ela é um viabilizador, é um componente essencial da gestão do conhecimento. Ok, nós vivemos na era da tecnologia, nós vivemos na era do conhecimento, inovações ocorrem cada dia nós temos acesso a novas tecnologias, nós estamos aí já com a tecnologia 5G batendo a porta, ela vai abrir uma série de oportunidades de novas tecnologias. Só que é importante a gente entender que a tecnologia, apesar de viabilizar a gestão do conhecimento, ela não é o ponto de partida. Só para citar um exemplo, né? Hoje, eu posso ter por exemplo, um médico aqui no Brasil
pode estar com um problema com um paciente e ele não sabe resolver. Ele pode entrar numa plataforma digital e pode interagir com um médico lá na Austrália, e esse médico da Austrália pode oferecer uma solução para ele, para resolver, diagnosticar e tratar o paciente dele aqui no Brasil. Então, as novas tecnologias permitem hoje que a gente aprenda de uma forma que a gente nunca, que no passado a gente não podia aprender. A tecnologia permite também hoje que a gente possa capturar, documentar e armazenar conteúdos e acessar esses conteúdos de forma que antes não era possível. Enfim, a tecnologia ela é extremamente importante para vários processos da gestão do conhecimento. Entre eles, eu acabei de citar 2. Compartilhamento do conhecimento e também o armazenamento de conhecimento para poder, posteriormente, ser acessado e utilizado. Só que, apesar de existirem vários softwares, vários programas de computador que são utilizados em várias práticas de gestão do conhecimento, a gestão do conhecimento é muito mais ampla do que só a tecnologia. Como eu disse, um sistema de gestão do conhecimento, que não se confunde com o sistema informatizado, tá? O sistema de gestão do conhecimento, ele tem como componentes pessoas com papéis e responsabilidades, tecnologia, práticas e processos e governança. Além disso, ele tem liderança, ele tem planejamento. Enfim, a tecnologia é uma parte, mas não é tudo. Um dos problemas que nós temos na área de gestão do conhecimento é quando as pessoas têm uma visão da gestão do conhecimento que é muito limitada à tecnologia, ok? Isso, quando a gente implementa apenas uma tecnologia que vai ajudar, por exemplo, no compartilhamento do conhecimento, nós estamos implementando um sistema de gestão do conhecimento incompleto. A gente está olhando a tecnologia, mas a gente não está olhando papéis e responsabilidades de pessoas, não estamos olhando processos e práticas, não estamos vendo governança, necessidades e problemas a serem resolvidos pela organização. Então, a gente tem que entender que o ponto de partida da gestão do conhecimento são os objetivos estratégicos da organização. Qual é a nossa missão? Qual é a nossa visão de futuro? Tá? Para alcançar os nossos objetivos estratégicos, que problemas nós precisamos resolver? Que questão de desempenho organizacional nós precisamos melhorar? E aí, na implementação do sistema de gestão do conhecimento, a tecnologia vai desempenhar um papel. Mas não existe um único software ou um conjunto de softwares ou de programa de computador que vai fazer a gestão do conhecimento da organização. Pelo simples fato de que você vai precisar da interação entre as pessoas. Você vai precisar de um entendimento mais amplo da missão organizacional, da sua visão de futuro, seus objetivos estratégicos, seus problemas e necessidades. Aliás, a norma ISO 30401 estabelece de uma forma excelente isso. Qual é o contexto organizacional em que o sistema de gestão do conhecimento será implementado? Então, nós precisamos entender esse contexto organizacional. E, apesar de existirem, por exemplo, vários softwares para repositórios, quando eu implementei o repositório do conhecimento do IPEA, por exemplo, nós usamos um software livre chamado DSpace. Várias comunidades de prática utilizam o software SharePoint da Microsoft. Existem vários softwares que são utilizados em práticas de gestão do conhecimento, mas a gestão do conhecimento como sistema é algo muito mais abrangente que a tecnologia. Se o foco for só na tecnologia, nós vamos estar implementando a gestão do conhecimento de uma forma incompleta e, consequentemente, não será de uma forma eficaz. Devolvo para você, Alexandre. Muito boa resposta, adorei. E aí eu vou até me furtar aqui o direito de fazer uma pergunta também, porque essa resposta ela me trouxe aí uma ansiedade para escutar a sua opinião com relação a um assunto bem polêmico. Com a questão da quarta revolução industrial, com a questão das transformações digitais acontecendo aí no mercado, com a questão do crescimento exponencial, a tecnologia ela está transgredindo alguns limites éticos e morais, e a gente não sabe quais são as consequências disso a longo prazo, mas o fato é que o avanço da inteligência artificial tem criado um fenômeno muito estranho, que é também o conhecimento artificial. Então, a gente tem hoje máquinas que conseguem, por exemplo, fazer
diagnósticos médicos com 91% de assertividade contra 86% de assertividade de um ser humano. E aí nós entramos numa linha tênue e perigosa, né? Porque, assim, conhecimento aditivado em máquinas, como na sua resposta você colocou, ele não parte da interação humana, né? O conhecimento tácito humano que a gente tem ali ao integrar as mentes e corações dos seres humanos ali, não está presente na máquina. Mas isso tem evoluído, né? De uma forma acelerada, inclusive. E aí a minha pergunta na sua percepção, Fábio, você vê isso como algo benéfico, algo que faz sentido dentro da concepção da gestão do conhecimento, ou a gente tem que ter uma certa cautela com certas fronteiras, porque a gente pode transgredir e aí trazer mais malefício do que benefício na construção do conhecimento humano? Eu tenho essa dúvida. Aí eu queria escutar a sua opinião. Ok, bom, tem dois elementos aí que eu acho que são importantes a gente considerar, né? Um deles é a natureza humana. A natureza humana ela não muda, é a mesma natureza desde a criação do homem, para quem acredita que Deus criou o homem, até hoje, né? E o homem é capaz de coisas benéficas e maléficas, a gente sabe disso, né? Então, tem esse elemento, essa questão da natureza humana. É por isso que a tecnologia ela pode ser utilizada para o bem ou para o mal. O problema não está na tecnologia, o problema está no ser humano que usa a tecnologia, né? Bom, tem outro aspecto que você colocou aí que eu acho que é fascinante, que é o seguinte: nós vivemos uma evolução tecnológica que cada vez é mais rápida. E você citou a inteligência artificial, e uma das frases que hoje mais se ouve é sobre as learning machines, né? Máquinas que aprendem. E a gente não deve ter medo das learning machines ou das máquinas que aprendem, porque isso é uma decorrência natural do avanço tecnológico, né? Então, eu respondendo a sua pergunta, eu acho que é sempre importante a gente entender que o avanço tecnológico ele vai continuar acontecendo de forma cada vez mais rápida. Cada vez mais nós vamos ter máquinas capazes de fazer coisas que antes só o ser humano era capaz, quer dizer, cada vez mais nós vamos ter menos as máquinas fazendo coisas repetitivas e cada vez mais elas sendo capazes de alguma capacidade cognitiva que a gente não sabe bem aonde vai chegar, né? Por outro lado, é sim assustador, né, o fato de você perceber que o ser humano que pode usar a tecnologia para fazer o bem, por exemplo, você pode utilizar um robô para fazer uma cirurgia com uma precisão que o ser humano jamais seria capaz de fazer e salvar aquela vida e dar uma qualidade de vida a ele e muitos mais anos de vida. E um outro ser humano pode usar a tecnologia para uma finalidade ruim, né? Para uma finalidade maléfica. Então, diante da natureza humana, é um risco que a gente sempre vai correr, né? Como corremos no passado, né? Se você olhar para trás, quantas vezes, né? Invenções, novas tecnologias foram usadas para o bem ou para o mal. A gente vai continuar convivendo com isso até Jesus Cristo voltar, tá? Para quem acredita que Jesus Cristo vai voltar, eu acredito, né? Mas é decorrência da natureza humana, tá? Mas, mais uma vez, não acho que a gente deva ter medo das inovações tecnológicas e que, sim, cada vez mais nós vamos ter situações em que nós vamos precisar compartilhar conhecimento com máquinas. Quando a gente fala em compartilhar conhecimento, em transferir conhecimento, a gente tem tradicionalmente falado de homem para homem, de ser humano para ser humano. Mas eu acredito sim que nós vamos ter situações no futuro, não sei quando, em que nós vamos passar cada vez mais a transferir conhecimento para máquinas. O uso que isso será feito é sempre uma incógnita devido à natureza humana, né? Não sei se respondi a sua pergunta. Respondeu sim, Fábio. Muito obrigado pelo esclarecimento. Eu penso da mesma forma, né? Eu acho que se a gente tiver aí um bom senso, né, no consumo das tecnologias emergentes, a gente só tem a se beneficiar com todo esse mundo, né, todo esse crescimento de base de informação
e, consequentemente, a facilidade ao acesso e o clima propício à geração do conhecimento, né? E tem uma outra pergunta aqui das nossas redes sociais. O colega está perguntando se você tem algum case de sucesso na área de gestão pública, se você pudesse colocar aqui para a gente. Então, na verdade, eu tenho vários, né? Eu vou recomendar um livro que está disponível, inclusive, gratuitamente no site, no repositório do conhecimento do IPEA. O título do livro é Experiências Internacionais de Implementação da Gestão do Conhecimento no Setor Público. E lá tem exemplos de implementação de gestão do conhecimento do setor público em 7 países, tá? Foi um evento que a gente fez aqui em Brasília, em 2016, e como resultado desse evento, foi publicado esse livro com capítulos escritos por vários especialistas de países como Canadá, como Alemanha, Reino Unido, Suíça, Portugal, Chile, México e assim por diante. Então, é um livro que eu recomendo. Eu citei o caso da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, que é uma agência reguladora, é uma organização pública. O Hospital de Clínicas de Porto Alegre também é um exemplo de organização pública, e tem vários outros. O que eu queria destacar na minha resposta é o seguinte: existem muitas organizações públicas e privadas também que estão implementando gestão do conhecimento, mas que ainda não estão conseguindo alcançar resultados no sentido de melhorar o desempenho organizacional. Bom, eu sou um defensor, a nossa empresa, a gente ajuda as organizações a implementar a gestão do conhecimento para gerar resultados. Mas eu reconheço que tem muitas organizações públicas que implementam práticas de gestão do conhecimento que são positivas, tá? Que são benéficas, que ajudam as pessoas a acessar conhecimento, a compartilhar conhecimento, mas que ainda não relacionaram a gestão do conhecimento com a melhoria do desempenho organizacional. Então, ainda não relacionaram a gestão do conhecimento com resolução de problemas, com atendimento de necessidades, com aumento da eficácia e da qualidade de produtos e serviços. Os exemplos que eu citei foram exemplos em que as organizações conseguiram isso. De qualquer forma, existem vários exemplos, e nesse livro que eu citei vocês vão encontrar vários exemplos, que, embora não esteja nesses exemplos muito claro a relação entre gestão do conhecimento e desempenho organizacional, essas organizações conseguiram implementar práticas de gestão do conhecimento que ajudaram a identificar o conhecimento essencial, ajudaram a capturar, armazenar, documentar e armazenar o conhecimento, ajudaram a compartilhar conhecimento. E isso em si já é um grande benefício para as organizações. É lógico que eu, como consultor e como praticante de gestão do conhecimento, eu quero mais, né? Eu quero que as organizações implementem um sistema de gestão do conhecimento completo, que tenha impacto no desempenho. Mas eu observo que isso nem sempre ocorre. E a gente deve entender que isso ocorre, e mesmo a gestão do conhecimento sendo implementada de forma incompleta, ela mesmo assim, ela traz certos benefícios que não devem, na minha avaliação, serem menosprezados. São benefícios também que são positivos, né? Eu tenho alguns trabalhos publicados pelo IPEA sobre a implementação da gestão do conhecimento do setor público no Brasil. E, infelizmente, né, se a gente pegar a administração pública, entendendo a administração pública aqui, o executivo federal como um todo, infelizmente, por falta de uma priorização do tema, nós não avançamos muito nessa área, tá? Isso porque, por exemplo, nos anos 90, início dos anos 90, nós tivemos o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade. O Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, o objetivo dele era fomentar a gestão da qualidade nas organizações públicas e privadas. E nos anos 90, muita coisa foi feita, tanto no setor público quanto no setor privado. E no setor público, muitos avanços ocorreram com a gestão da qualidade, porque era um programa prioritário para os governos daquela época. Isso ainda não aconteceu com a gestão do conhecimento. Como a gestão do conhecimento ainda não entrou na agenda dos governos, e eu falo isso de carteirinha, porque eu estou acompanhando o assunto desde 2002, né?
Então, vários governos não priorizaram. O atual governo também não prioriza, não é? Então, com isso, você não consegue avançar sem que a gestão do conhecimento seja algo prioritário na agenda do governo. As iniciativas que a gente observa são iniciativas isoladas de organizações. Então, por exemplo, é o Ministério da Ciência e Tecnologia, que tem lá um grupo de funcionários valorosos, interessados, entre os quais a Sônia está aqui presente, né? Que arregaçam as mangas e vamos implementar a gestão do conhecimento. É a Agência Nacional de Aviação Civil, que também tem uma unidade específica para a gestão do conhecimento, né? Aí você tem iniciativas isoladas, por exemplo, na Embrapa, você tem iniciativas isoladas em outros ministérios, né, que também têm iniciativas, o Poder Judiciário, o Legislativo, você vê iniciativas isoladas, o metrô de São Paulo, né, mas nunca como uma política de gestão do conhecimento para o governo federal, para o Judiciário Federal, para o poder público municipal e assim por diante. Então, esse é um grande desafio. E isso não ocorre só com gestão do conhecimento, a gente sabe disso, né? Se vocês fizerem uma visita, e com certeza vocês sabem disso, né? Quantas organizações públicas do Executivo Federal utilizam uma metodologia de gerenciamento de projetos, né? Vocês vão encontrar realmente poucos exemplos disso, né? E poderia haver muito mais se isso fosse algo priorizado pelo governo como um todo. Então, muitas coisas não acontecem porque ainda não entraram na agenda do governo. E por não entrarem na agenda do governo, você não vai ter essas iniciativas como algo prioritário. Mas eu, pessoalmente, acredito muito no servidor público brasileiro. Eu acredito que há muita gente extremamente competente, comprometida com a melhoria da qualidade dos serviços públicos, e a gestão do conhecimento, na minha avaliação, é uma forma importantíssima para melhorar a qualidade dos produtos e serviços prestados pelo Estado. Nós temos aí um exemplo do combate à Covid-19, que é uma excelente oportunidade da gente disseminar pelo país todo, né, protocolos assistenciais eficazes no tratamento da Covid-19. Então, esse conhecimento de um ano tratando essa enfermidade pode e deve ser disseminado em toda a organização, em todas as organizações de saúde em todo o país. Então, o Sistema Único de Saúde, que é uma grande inovação no patrimônio do povo brasileiro, do Estado brasileiro, né? No que se refere, por exemplo, a combate a enfermidades e a vacinação, né? Esse conhecimento que existe, ele pode e deve ser disseminado para melhorar cada vez mais o desempenho do Estado brasileiro na área de saúde, no tratamento de enfermidades, na prevenção de doenças, na vacinação e assim por diante, né? Então, isso só para citar um exemplo. Mais uma vez, eu acho que a gestão do conhecimento não deve ser vista como uma panaceia que vai resolver todos os problemas nacionais, porque não vai, mas, sem dúvida, é um sistema, é um método gerencial que pode contribuir muito para melhorar a eficiência, a eficácia e a efetividade da ação do Estado em benefício da sociedade. Excelente. Nós temos aqui uma outra pergunta no chat, do Juliano. Ele está perguntando o seguinte: para quem quer saber mais sobre o tema e atuar na área de gestão do conhecimento, qual é o caminho? Por onde a pessoa deve começar? Muito bem. Eu acho que o caminho é estudar, estudar, estudar. Ler muita coisa. Comece lendo meu livro, Sem Falsa Modéstia. O Modelo de Gestão do Conhecimento para a Administração Pública Brasileira. Para quem atua no setor público, eu acho que é um livro, para quem está iniciando, que pode ajudar bastante. Existem vários outros trabalhos, né? Eu recomendo que você entre no repositório do conhecimento do IPEA, onde existem vários trabalhos sobre gestão do conhecimento. Eu recomendo também o acesso ao Observatório de Gestão do Conhecimento e Inovação na Administração Pública, do próprio IPEA. Eu criei esse observatório e ele tem um site na internet que disponibiliza uma série de artigos muito interessantes
artigos de fácil entendimento, que eu acho que para quem está começando, mais do que ler livros acadêmicos, é interessante ler alguns artigos mais breves e, na medida em que você for aprofundando, aí sim, ler dissertações de mestrado, tese de doutorado e assim por diante. Eu recomendo também, além do Observatório de Gestão do Conhecimento e Inovação na Administração Pública do IPEA e do Repositório do Conhecimento do IPEA, eu recomendo que você acesse, por exemplo, artigos, esse podcast que eu acabei de citar, Gestão do Conhecimento Simplificada. Tem um trabalho que é feito pela Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento, que eu queria destacar aqui. A SBGC, ela promove vários cursos presenciais, online, que você pode aprender muito por meio desses cursos, tá? Então, a Sociedade Brasileira de Gestão do Conhecimento tem um site na internet. Por meio desse site, você pode participar de programas, tanto programas para iniciantes de treinamento, como programas para mais avançados na área de gestão do conhecimento. Existe também, pela SBGC, você pode começar a participar de grupos de WhatsApp, para interagir com outras pessoas que estão implementando gestão do conhecimento nas organizações. E com isso, o grupo de WhatsApp, por exemplo, da SBGC, pode ajudar muito nesse sentido, né? E com isso você pode participar de uma comunidade de pessoas interessadas no tema gestão do conhecimento e assim você vai poder aprender muito sobre esse assunto, viu, Juliano? Devolvo para você, Alexandre. Temos aqui uma outra pergunta do Vitorino. Ele está colocando o seguinte: algumas iniciativas utilizam o crowdsourcing como para construção colaborativa. Podemos dizer que, em certa medida, é utilizado o conhecimento e a experiência de cada participante para construir algo que, de forma isolada, talvez não tenha o mesmo resultado. Como você vê a utilização desse tipo de estratégia para a construção de soluções? E, em sua opinião, como isso dialoga com a gestão do conhecimento neste momento das organizações exponenciais? Perfeito, eu sou totalmente favorável. Na verdade, o conceito de gestão do conhecimento ele evoluiu ao longo do tempo, né? Inicialmente, lá em meados dos anos 90, porque gestão do conhecimento, como área do conhecimento, ela existe aproximadamente há 20 anos, ela começou em meados dos anos 90 do século passado, né? Então, nós estamos falando de algo que tem por volta de 26, 30 anos. Aí. No início, a visão que se tinha de gestão do conhecimento, que gestão do conhecimento era capturar o conhecimento que estava na cabeça das pessoas, documentar esse conhecimento e colocar no repositório. Aí as pessoas iam acessar esse conhecimento dos especialistas e iam utilizar esse conhecimento. Essa era a visão que se tinha na época, meados dos anos 90, do que era fazer gestão do conhecimento. Por volta do ano 2000, começou a se entender que, na verdade, quando a gente fala em gestão do conhecimento, a gente deve incluir também a gestão da experiência das pessoas. Então, foi quando começou as comunidades de prática virtuais, em que as pessoas começaram a interagir entre si e também compartilhar informações e conhecimento. Isso ocorreu do ano 2000 até o ano 2005, em que o foco passou a ser a gestão da experiência e não a gestão de um conhecimento documentado colocado em repositório. Ou seja, numa comunidade de prática virtual, eu entro em contato, eu interajo com outras pessoas como eu, umas que sabem mais do que eu, umas que sabem menos, eu vou poder aprender com elas, com a experiência delas, e vou conseguir, dessa forma, melhorar o meu desempenho como profissional. Bom, por volta de isso de 2000 até 2005. Em 2005, começou um processo que continua até hoje, em que, pela primeira vez, se entendeu que, na verdade, gestão do conhecimento tem a ver com o trabalho em rede. Que, na verdade, o que nós queremos e o que nós devemos fazer é utilizar o conhecimento coletivo das pessoas, ok? Ninguém é dono da verdade. Cada vez mais nós temos mais conhecimento sendo produzido. E você não encontra uma pessoa ou um grupo pequeno de pessoas que detém todo o conhecimento.
Então, você precisa utilizar práticas e tecnologias que ajudem a você mobilizar esse conhecimento coletivo para tomar melhores decisões, para resolver problemas, para melhorar o desempenho organizacional. Então, toda prática, toda ferramenta, toda tecnologia que ajuda a colocar as pessoas em contato, para que elas interajam entre si, para que você consiga utilizar esse conhecimento coletivo para inovar, para resolver problemas, para tomar melhores decisões, para melhorar a qualidade de produtos e serviços, excelente. Isto é gestão do conhecimento. Tá? Então, crowdsourcing é uma prática que casa bem com esse objetivo de utilizar, de capturar e utilizar esse conhecimento coletivo das pessoas na organização. Eu me lembro a primeira função gerencial que eu ocupei, eu consegui uma coisa que ninguém tinha conseguido até então. Eu consegui que toda a equipe se voltasse contra mim. Por quê? Porque a visão que eu tinha de gerenciar é o seguinte: eu sei o que fazer, ouvir as pessoas é sinal de fraqueza. Então, eu jamais vou ouvir meus funcionários. Eu vou dizer para os meus funcionários o que eles devem fazer. E eles devem ser obedientes. As minhas decisões não podem ser contestadas, devem ser observadas e obedecidas. Bom, vocês podem imaginar que eu dei com os burros na água, né? Sem dúvida nenhuma, eu fui um fracasso na minha primeira função gerencial. E o que eu pude aprender ao longo dos anos? Que, na verdade, a decisão não pode ser tomada de forma isolada e de forma boçal e solitária, né? Pelo contrário, o gerente, o líder sábio é aquele que sabe ouvir, sabe capturar esse conhecimento coletivo para tomar as melhores decisões. Né? Então, isso está perfeitamente alinhado com a visão que se tem hoje de gestão do conhecimento. Nós estamos falando que existe um conhecimento coletivo, sim, e que a organização pode acessar esse conhecimento coletivo e utilizá-lo ou não. Não se trata apenas de acessar e utilizar o conhecimento de um especialista ou poucos especialistas. Isso também ocorre, mas principalmente de acessar e utilizar o conhecimento coletivo, que muitas organizações não sabem que têm. Na verdade, um ex-vice-presidente da Hewlett-Packard disse certa vez que nós não sabemos o que sabemos. Então, as organizações não sabem o conhecimento coletivo que elas têm. As organizações, muitas vezes, não sabem o que os seus funcionários sabem. Se elas não sabem o que os seus funcionários sabem, se elas não conhecem esse conhecimento coletivo, consequentemente, elas não utilizam esse conhecimento coletivo. E, consequentemente, elas não têm o desempenho que poderiam ter se utilizassem esse conhecimento coletivo. Então, eu sou 100% a favor desta e de outras práticas e tecnologias que facilitem colocar as pessoas juntas para interagir, para que esse conhecimento coletivo seja utilizado. Por exemplo, na área de gerenciamento de projetos, quando você faz uma retrospectiva de projeto, em que você coloca todos os membros da equipe juntos, para que eles digam, não só o gerente da equipe de projeto, mas todos os membros, o que deu certo, o que deu errado, o que nós planejamos, o que aconteceu, o que nós devemos fazer de novo, o que não devemos fazer de novo, o que nós estamos fazendo aí? Nós estamos capturando esse conhecimento coletivo dessa equipe, né? Para que outras equipes possam se beneficiar desse conhecimento que foi capturado e documentado. E dessa forma, nós vamos ajudar outras equipes a melhorar o seu conhecimento, o seu desempenho, utilizando esse conhecimento coletivo dessa equipe e, eventualmente, de outras equipes de projetos, na medida em que a gente vai construindo uma base de conhecimentos. Né? É isso. Devolvo para você, Alexandre. Chega aquela hora que todo mundo fica triste, né? Vai acabando o tempo, o papo tá bom, né? Se dependesse da gente, a gente esticava aí até, né? Mas a gente sabe que todos têm seus compromissos, que se programaram para vir nessa linha do tempo aqui para prestigiar aí o Fábio, que trouxe para a gente, né, uma gama de conhecimentos. Eu queria contar uma piada para terminar, pode ser? Não? Pode. Inclusive, vou te passar a palavra agora para suas considerações finais. Aproveita e já conta a piada e então, já fala com o pessoal. É o seguinte, num determinado país, 3 indivíduos foram condenados à morte. E aí foi dado a cada um deles o direito de um último desejo.
E o francês, um deles era francês, ele falou, bom, eu como bom francês, antes de morrer, eu quero saborear uma comida francesa, servida à francesa, à moda francesa. E aí foi dado a ele esse direito de comer a comida francesa, a moda francesa, que lembrava a sua infância. O segundo homem condenado à morte era um japonês. Ele falou, bom, eu como discípulo de Nonaki Takeuchi, que são autores conhecidos, pioneiros na gestão do conhecimento, eu, antes de morrer, eu gostaria de fazer uma palestra sobre gestão do conhecimento nas organizações. E aí o terceiro era um brasileiro. O brasileiro falou assim, bom, eu quero morrer antes do japonês porque eu não aguento mais ouvir falar em gestão do conhecimento. Bom, eu espero que, após essa minha participação aqui nesse encontro, vocês não estejam como esse brasileiro, mas, pelo contrário, estejam como o japonês, querendo fazer palestras presenciais e virtuais sobre gestão do conhecimento. Ok, pessoal? Agradecer mais uma vez a colaboração de vocês, o convite de vocês, as perguntas que foram feitas, e espero ter colaborado aí para um melhor entendimento do assunto. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Nós é que agradecemos, Fábio, a participação aí foi fantástica. E eu também vou fazendo minhas considerações finais antes de passar aqui a palavra para a Cristina. E agradecer de novo a participação de vocês, foi fantástico estar aqui com vocês, foi muito gostoso, achei o bate-papo excelente, saí daqui revigorado, saí daqui com muitos insights, a gente clareou muitas coisas, para mim, eu não sei para vocês, mas para mim elucidou bastante. E antes de passar a palavra para a Cristina, só lembrando, gente, que nós estamos aqui na reta final, já temos vacina, já temos uma base de informação, conhecimento que está amplamente disseminado, não vamos deixar de nos cuidar, né, nessa reta final, vamos manter a saúde, que isso é muito importante para a gente gerar conhecimento, tem que ter pessoas, né, para transmitir, para poder trocar esses conhecimentos. Então, se cuidem, se preservem quem vocês amam, a família, porque isso é que é relevante nessa vida, isso que é importante, para que a gente possa construir cada vez mais conhecimento, se especializar cada vez mais e construir cada vez mais, deixar um mundo melhor para aqueles que virão depois da gente, tá? Então, um grande abraço, passo a palavra para a Cristina para o encerramento. Muito obrigado a todos. Gente, que coisa fantástica, né? Como é bom a gente conversar e receber assim tantos insights bacanas, ver o tanto que a gente ainda tem a aprender conversando, né? E conhecimento é isso, né? A gente nunca está lotado, a gente nunca está cheio, nunca está pleno, sempre cabe mais, a gente sempre pode aprender a interação com o próximo é que faz isso acontecer, né? Muitas vezes a gente pensa, não, eu leio e está tudo bem. Mas na leitura, a gente faz a troca com a gente mesmo. A gente não debate, a gente não compartilha, às vezes, pontos de vista, coisa e tal, né? Na interação com outro ser humano, o consciente e o inconsciente atuam junto, porque a gente recebe insights de onde a gente não imagina, né? E a gestão do conhecimento é muito isso, a gente se permitir observar, aprender pequenas ou grandes, né? Tudo depende do assunto que a gente está debatendo, mas assim, saber que a gente sempre pode aprender um pouquinho mais. E a gente pode ajudar o outro a aprender um pouco mais só de ouvir ele explicar, né? Porque é bom a gente dar conta de pôr para fora aquilo que a gente aprende, né? Não fica guardado. E conhecimento é isso, não pode ficar guardado. Ele tem que ser compartilhado, debatido e ampliar para dentro da casa o que a gente aprendeu, né? Isso é o mais rico do conhecimento. Ele não ficar
guardado, ele transbordar no nosso dia a dia, né? Então, Fábio, eu agradeço muito, você é realmente inspirador, você transborda esse conhecimento, você permite que a gente compartilhe com você isso. Alexandre, muito obrigada pelo seu apoio, por você estar aqui com a gente, né? Fazendo a gente aprender um pouco mais sempre. Muito obrigada a vocês todos que estiveram com a gente nessa noite. Não deixem, por favor, de responder a nossa pesquisa de satisfação. Precisamos melhorar, precisamos conhecer o que vocês pensam da gente para a gente poder melhorar um pouco mais, né? Então, muito obrigada e foi um prazer muito grande mesmo tê-los com a gente, viu? Muito obrigada a todos. O PMI da DF agradece a todos vocês. Um abraço. Boa noite a todos. Um abraço, tchau, gente. Boa noite.